Então agora começa mais um episódio do podcast 50 a mais, né, Fernandão? Exatamente, Doc. Vamos falar de um assunto importantíssimo para quem quer chegar aos 50, para quem quer continuar. Na verdade, depois. Eu trouxe esse cara aí porque eu quero aprender mesmo, porque ele Exatamente. tem pra falar, porque eu tô com medo, eu tenho medo. A gente tem o Dr. Rogério Tuma, que é neurologista e tem informações preciosas para a gente cuidar de algo que é mais precioso ainda, né? Nosso cérebro. Bem-vindo, doutor. Eu achei que era um urologista para cuidar do que é mais precioso. Né? Bom, cada um puxa, né? Ali. Cada um guarda o que tem de melhor, né? Rogério, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Fábio. Você sabe que um dos motivos que eu te trouxe aqui, que eu fiz questão de te convidar e a gente conversou em reunião, é porque tem uma coisa que assusta todo mundo que tem 50 anos. A gente já trouxe até geriatra aqui para falar, mas é quanto ao envelhecimento, quanto que a gente vai perdendo a nossa capacidade. E até que ponto ficar velho você vai perdendo um pouquinho da sua memória, da sua concentração, até que ponto eu tenho que me preocupar, isso é doença? Eu acho que esse é o ponto mais importante, eu vou começar com ele porque eu quero bater forte. Então vamos lá. Na verdade, o cérebro tem que funcionar bem até a velhice avançada. Né? O que a gente hoje tolera de esquecimento é muito pouco. Com a idade, e não depois dos 50, mas depois dos 60, 70 anos, a gente pode perder um pouquinho do vocabulário. A gente esquece um pouco o nome das coisas, principalmente as palavras menos usadas. E é mais ou menos 10% do vocabulário. Fora isso, a gente entende que o cérebro vai funcionar normal até os 100, 120 anos, o que for. Ou seja... É assustador. Então não dá para... Tem que estar funcionando bem o tempo todo, mas esquecimento... Se ele não estiver funcionando bem, a gente tem que procurar um neurologista, certo? Ou um geriatra, não necessariamente. Um clínico, aí como é que tá é? A questão. O problema é que hoje em dia a gente exige demais do nosso cérebro, da memória. A gente não aceita um esquecimento, mas o esquecimento não necessariamente acontece por alguma doença mais grave ou uma doença neurodegenerativa como Alzheimer. Também acontece porque você está cansado, porque você não dormiu bem, porque você está mais desatento. Então, hoje em dia, a gente força muito as coisas. O cérebro tem que funcionar bem, mas ele tem que estar descansado, bem nutrido, para que ele funcione bem. Não necessariamente quando você esquece, depois dos 50 anos ou 60 anos, ou alguma antes coisa, até. ou antes até, principalmente antes, quanto mais jovem, mais rara é acontecer uma doença que atrapalha a memória. Mais assustador é. Você começa a esquecer muito quando você é mais jovem, você fala, opa, tem alguma coisa mais errada. No velhinho a gente tolera mais. Pode ter, mas não necessariamente é uma doença ou algo mais grave. Às vezes você está exigindo demais da sua cabeça ou do seu próprio físico. E quais são os sinais de alerta? Quem está ouvindo a gente aqui agora está assustado, está assustada com essa informação. O cérebro tem que funcionar bem o tempo todo da nossa vida, né? E não quando só para a memória, mas funcionando... para o cálculo, para a percepção de profundidade, para entender uma história, para poder interpretar alguma coisa, tudo isso depende do cérebro e ele naturalmente funciona até uma idade avançada. Quais são os sinais de que as coisas não vão bem? As coisas não estão indo bem quando isso atrapalha o seu dia a dia. Atrapalha o seu convívio, atrapalha o seu trabalho. Então, quando você está esquecendo a ponto de não produzir o quanto você produzia antes, aí precisa ser investigado. Mas é natural que o cara, quando também vai ficando mais velho, ele começa a deixar de exigir tanto do cérebro, ou não? É natural que ele deixe de produzir tanto, mas não é uma diferença muito grande. É que a gente não deixa de exigir tanto. É essa a questão. Com o tempo, você vai ficando mais responsável, você aumenta a carga de trabalho sem perceber, a carga de responsabilidade. Então, você começa a se cobrar demais também.
Entendi. Agora, como é que a gente pode perceber esses esquecimentos na vida cotidiana? Porque, claro, às vezes pode ser uma fase da vida, um momento de mais estresse, um momento de mais tensão, de pouco sono, pouca atenção na alimentação, tudo isso pode acontecer. Mas quando que esses esquecimentos passam a preocupar? Uma vez por dia, esquecer algo que a gente acabou de guardar? Tem alguma coisa que a gente possa... É exatamente isso, a frequência dele. Quando ele deixa de ser esporádico, quando ele passa a ser frequente. Então, em geral, a pessoa não percebe tanto, mas quem está do lado e trabalha com ela ou convive com ela, percebe, olha, você está mais... te falei isso. Ou você já me perguntou isso. Você começa a ficar mais repetitivo, pergunta mais ou conta mais a mesma história. Ou quando você começa a esquecer coisas importantes, como recados importantes, compromissos, ou você esquece a torneira aberta, o fogo ligado, a luz acesa. Quando começa a ter coisas que atrapalham o seu dia a dia ou colocam você em mais risco, aí é algo que chama atenção. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a diminuir a velocidade com que isso ocorre? Por exemplo, fazer sudoku ou, sei lá... Você sabe que eu estudo japonês porque eu gosto dessa ideia de que eu estou desafiando o meu cérebro. Aí eu queria saber o que você acha disso. O principal é tentar descobrir o porquê que isso está acontecendo. Então, antes dos 50 anos, é muito raro você ter uma doença neurodegenerativa, tipo Alzheimer, Parkinson, ou qualquer outra doença que possa afetar a memória. Essas doenças começam a aparecer depois dos 60 anos. Então, antes dos 50, 60 anos, a gente tem que buscar uma causa tratável, alguma outra coisa que está acontecendo. Ou eu não estou dormindo bem, ou eu não estou me alimentando bem, ou eu tenho apneia do sono, alteração da função da tireoide, ou tem muito estresse, muita carga de trabalho, eu não descanso, ponho muita coisa na cabeça, tem um limite. Aí eu começo a esquecer. Então, pode ser essas outras causas. Depois dos 60 anos, aí podem ser coisas relacionadas à doença mesmo e doença neurológica. Para que isso não aconteça, as doenças neurológicas, né, o que a gente precisa fazer é tudo de uma vida saudável. Como é cuidar do coração, cuidar do cérebro. Então, atividade física é extremamente importante. Você ter uma alimentação balanceada, adequada, não comer muito açúcar, não comer muita gordura animal, não ter uma dieta rica em sal. Quanto menos sal você come, melhor é a saúde do cérebro. E fazer atividade cognitiva também. Então, fazer essas coisas de palavra cruzada, caça-palavra, é importante. Mas é menos importante do que a atividade física. Mas no caso, desculpa, Doc, no caso aí do estudo do japonês, isso contribui para a plasticidade? Tem pessoas que falam também, olha, aprender um outro instrumento, né? Cultivar os amigos também. Como é que acontece essa tão falada plasticidade do cérebro? Você usar outros recursos de outras partes do cérebro e entender que o cérebro é um computador que está absorvendo. É uma esponja e ele absorve a informação e ela também absorve software. Você melhora os recursos do cérebro o tempo todo até o fim da vida. Mesmo com 100, 120 anos, você consegue aprender as coisas e gravá-las. Isso é importante. Você usar uma ferramenta muito intelectual, como, por exemplo, fazer o sudoku, não é uma coisa que usa muito a plasticidade cerebral. Mas você fazer algo que seja prazeroso, sim. Então, tem estudos com presidentes de empresas que se aposentam. E aí eles acompanham para ver se eles pioram a memória ou mantêm a memória adequada. Se essas pessoas se aposentam, vendedor de carro, e continua vendendo o carro em outra empresa, mas ele faz isso com prazer, ele continua com a memória boa.
se ele larga de ser presidente de uma empresa de engenharia e vai pintar quadros ou vai correr maratonas, mas ele faz com prazer, a memória dele se mantém a mesma. Se você para de trabalhar, não usa mais o cérebro para nenhuma atividade, mesmo que não seja lúdica, você piora a memória. E se você está se obrigando a fazer as coisas, quer dizer, eu tenho que fazer tarefas de imposto de renda, mas eu não gosto disso, você piora a memória. Então, fazer o que você gosta e gostar do que você faz é importante. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, o corpo entende que quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer, aquilo é uma coisa que ajuda a desenvolver e ajuda a manter o teu cérebro afiado. Tudo. Por que isso acontece, a gente não sabe, mas com certeza essa questão de endorfina ou de você fazer coisas que na hora que você está bem, que você está feliz, sua pressão não sobe, você libera neurotransmissor que estão ligados a uma sensação de bem-estar, isso provavelmente, aí sim, usa todos os recursos do cérebro para ser plástico, para se reestruturar, não cria tanto lixo metabólico para que ele possa funcionar melhor. Então, talvez isso tudo que seja a chave da questão. E é muito impressionante isso quando médicos falam, por exemplo, da LER, lesão do esforço repetitivo. Bancário ali, digitadores, todos têm esse problema, né? Mas um escritor que trabalha até uma carga maior do que um escriturário ali, um cara que está copiando textos, ele não tem a lesão do esforço repetitivo, porque o cérebro trabalha aquele esforço como um grande prazer. Um músico, um pianista. Exato. O pianista, ele faz é que é muito mais complexo do que só tocar a tecla. Tem matemática envolvida, tem uma série de outras coisas no pianista profissional. Mas se você for ver o cérebro dele, a área motora fina é hipertrofiada. Então, ele usou a plasticidade do cérebro para hipertrofiar aquela área. O escritor usa uma área muito mais extensa do cérebro. Ele tem que imaginar o texto, a história que ele vai escrever. É diferente também de um corretor de gramática, que usa alguns recursos de regra e vê a escrita como um punhado de letras. O escritor é mais criativo, ele usa isso, ele já deve ter um recurso maior para usar toda essa estrutura de criação, mas você imaginar coisas também ajuda muito o cérebro. Por isso que a leitura e não assistir televisão é muito mais importante e é muito mais rico para uma saúde do cérebro. Quando a gente fala no 50 mais, nosso tema de ouro, né, de todos esses episódios, a gente fala do cuidado da saúde do cérebro, o medo do Alzheimer que todos nós temos. Existe hoje a possibilidade dos testes genéticos, existem até filmes que abordam isso, falando especificamente do Alzheimer, que é uma possibilidade que você tem de descobrir, você vai um dia ter ou não, quer saber ou não. Como é que o senhor vê isso? Como é que isso ajuda ou até atrapalha no desenvolvimento? Vale a pena saber? Agora nós estamos virando a curva. Porque há alguns anos atrás a gente entendia já que a doença de Alzheimer acontece por o acúmulo de uma proteína, que é a proteína beta-amiloide. Por que ela está lá, a gente ainda não sabe direito, mas é como se fosse um lixo, uma toxina que acumula por alteração metabólica. Então, nessa investigação, descobriu-se um método para saber se você está acumulando a proteína ou não. Então, hoje, e há 10 anos para cá, a gente consegue fazer um exame que marca essa proteína. Então, você consegue, até com 20 anos de antecedência, saber se o indivíduo tem um risco alto de desenvolver Alzheimer. Agora, nos últimos poucos anos, o ano passado foi liberada uma medicação que ela gruda nessa proteína e tira de dentro do cérebro. Ela causa efeitos colaterais, não é um medicamento agora que a gente pode usar em qualquer pessoa, porque ela provoca a inflamação do cérebro e ela não é tão eficaz, mas abriu-se uma avenida
para isso tudo. No futuro próximo, e eu acho que daqui 2 ou 3 anos, saber que você tem este risco vai ser muito útil, porque esses remédios, quanto antes a gente usar, melhor. Então, agora a gente está virando essa curva de que o diagnóstico precoce é importante. Isso é muito legal, né? Porque antigamente, há pouco tempo atrás, se você soubesse, era só sofrimento, porque não ia trazer benefício nenhum para você, né? Mas se você pergunta para as pessoas, tem estudo que faz isso, perto de 50% das pessoas querem saber, porque elas querem planejar a vida. Sim. Então, se você pergunta para 10 pessoas se quer saber se vai ter alguma doença degenerativa neurológica, por exemplo, Alzheimer, metade delas fala, eu gostaria de saber, com antecedência. Isso é importante também. As pessoas mais pragmáticas querem saber se vão trabalhar até o fim da vida, ou se podem ter alguma doença que atrapalhe a sua parte cognitiva antes para tomar decisões. E o Alzheimer é uma doença longa, né? Ela é de tiro longo, né? É muito porque o cérebro dá uma desligada de coisas que poderiam atormentar a vida. Pode ser, mas não é tão longo assim. A vida média de uma pessoa que tem Alzheimer, isso vida média, estatística, não serve para uma pessoa. Mas quando a gente vai ver milhares de pessoas que tiveram um diagnóstico de Alzheimer, a vida média delas, quer dizer, metade dessas pessoas sobrevivem 8 anos. Mas então, mesmo assim... não é tanto, mas também não é pouco, né? É que você pode viver 30 anos, 40 anos com Alzheimer ou até mais. Agora, você falou uma coisa no começo, que a pessoa pode vagarosamente ir perdendo algumas memórias e vai toreando e vai tocando a vida. O cônjuge pode interferir muito nisso, né? Eu li que muitas vezes o homem começa a ter um esquecimento e a mulher ajuda ele e ninguém percebe que ele tem aquele esquecimento. Então, ela está do lado, ela fala assim, esse aqui é o Rogério, esse aqui é o Fernando. Aí o cara, é o Fernando. Mas ele não ia lembrar sozinho, mas a esposa protege ele de passar essa vergonha social, esse desconforto social. É comum você ver isso mesmo? É super comum isso, porque um vira a memória acessória do outro, vira o HD do outro. O HD externo do outro. E faz isso involuntariamente. A pessoa começa a ter dificuldade, o outro vai lá e ajuda, responde para ele e tudo. É muito comum no consultório, quando chega alguém falar, o filho traz a mãe e fala, quando que ela começou a ficar esquecida? Foi logo depois que meu pai faleceu. Mas por quê? Ela já estava esquecida, a gente vai visitar os pais, faz perguntas superficiais, né? Oi, mãe, como é que você está? Tudo bom? Você viu a novela de hoje e tal? Você não fica interrogando para saber se a memória está boa. E aí, quando ela vai falhar, quem está do lado, o parceiro, vai lá e ajuda e responde, e vira uma conversa frutífera. E aí, quando está sozinho, é que aparecem as coisas. Então, às vezes a gente fala, não, começou há 1 ano, mas, na verdade, começou anos atrás, mas ninguém notou, era mais leve. E tinha alguém que substituía essa falha. E esse remédio que você falou, que está ainda em curso, né, o desenvolvimento dele, você falou dos efeitos colaterais, então tem a frase, né, que quando a gente fala de remédio, não tem almoço de graça, né? Todo remédio cobra tem efeito colateral. Cobra alguma coisa, né? É claro que já até tem uso comercial. Ele melhora pouco, mas ele atrasa a evolução da doença, mas ele não cura a doença. E o que acontece é que quando você injeta, ele provoca um processo inflamatório. E aí você pode ter até um sangramento ou uma isquemia cerebral. Então, as pessoas estão trocando uma melhora parcial do quadro por um risco agudo de ter uma complicação. Mas o que eu acho que ele quis dizer é que quando você entende a fisiopatologia de uma doença, e quando você começa a ter possibilidade de tratamento, você começa a melhorar os remédios, você começa a conseguir vão aprimorando maneira, e isso, quer dizer, então, tem que começar do começo, né? Em geral, os primeiros remédios não são muito bons mesmo. E assim, em país que tem muito questão judicial,
né, os médicos ficam mais inibidos. Esse remédio foi lançado nos Estados Unidos e uma parte dos principais hospitais, não quis tratar os pacientes com o remédio porque ia aumentar os conflitos jurídicos com o hospital. Então, ele ficou mais preso a clínicas pequenas. Agora, o que acontece é que abriu-se uma avenida de pesquisa. Então, esse remédio foi lançado há um ano. O ano que vem, eles vão lançar um outro medicamento e daqui 2 anos se espera-se um terceiro medicamento da mesma linha que tenha mais eficácia e mais segurança. Isso é muito legal. Então, você começa a ter luz no fim do túnel. Sim. Isso é importante. E aí, tudo isso se junta tem pontos de contato com os testes genéticos, né? Que vão ser o diagnóstico importantes. precoce. Que é só dessa forma, Alzheimer, né? Porque a doença de Alzheimer, ela tem um componente genético, mas ela não é necessariamente hereditária. Existe um fator no nosso gene que facilita a doença? Sim, mas não é porque meu pai teve e eu vou ter também. Porque os fatores ambientais são muito importantes e é isso que a gente estava falando lá da prevenção ou de diminuir a progressão. Se você fuma, se você bebe, se você é hipertenso, tem diabetes, é obeso, tem apneia do sono, tudo isso é fator que pesa contra a saúde do seu cérebro. Você vai ter uma doença neurodegenerativa. Mas se você não tem nada disso, se cuida, faz atividade física, mesmo que seu pai tenha tido doença de Alzheimer, é bem menos provável que você tenha. Então, tem o componente genético? Tem. Mas não é uma coisa tão hereditária assim. E também com o cérebro, né, na pauta de hoje, a famosa dor de cabeça, a enxaqueca, que é também um motivo de muita procura. Tem muita mulher de 50 anos com enxaqueca, não tem? Por conta da mudança hormonal? É uma doença característica da cidade? Não, tem menos mulher. Por quê? Porque a enxaqueca ela é mais frequente nas mulheres. Tá. Porque tem a variação hormonal. Certo. Quando você entra na menopausa, diminui. 1/3 das mulheres que têm dor de cabeça diminuem as crises. A tendência da enxaqueca é depois dos 50 anos melhorar. Que bom, eu não sabia disso. Pelo Boa menos notícia. alguma coisa boa para os 50 mais. Boa né? notícia. Para os homens tem boa notícia também? De menos dor de cabeça com mais de 50? Continuar tendo mais ou menos no mesmo padrão. É muito importante, quando a gente fala de dor de cabeça, definir aí o comprimido da dor de cabeça como mantenedor da dor de cabeça, né, doutor? Também. Se você toma remédio para dor de cabeça com muita frequência, o remédio por si, cronificando a dor. Quem tem enxaqueca, em algum momento da vida, e isso é muito frequente, 2/3 das pessoas que têm enxaqueca vão ter cefaleia crônica diária, que é um período da vida em que tem dor de cabeça todo dia. Isso comumente acontece porque você aumenta a frequência da dor, você vai tomando remédio. O remédio melhora, mas não faz passar. Aí no dia seguinte você tem dor, aí você toma um anti-inflamatório, aí ela cronifica a dor de cabeça. Aí você pode ficar por 2-3 meses tendo dor de cabeça. Pesadelo, hein? E a cirurgia é para cuidar e tratar a enxaqueca em clínicas de cirurgia plástica. Supostamente, alguém descobriu, um cirurgião americano estava fazendo um reparo de pálpebras e viu que, depois de algumas correções, a enxaqueca diminuía nessa região das pessoas que reclamavam. Eu acho que é do Botox. Não, Será que é o Botox? Pode ser o uso de toxina botulínica. Não, então, botulínica... Mais cirurgia estética melhorando dor de cabeça não existe. Podem ter casos específicos de alguém que tem alguma outra alteração e possa ter acontecido. Não. Enxaqueca pode melhorar e melhora a cefaleia crônica com o uso de toxina botulínica. Mas é um protocolo específico que você usa em aplicação em várias áreas, poucas são na face. É um protocolo específico para enxaqueca. Cirurgia para enxaqueca não existe. Existem alguns implantes
de marca-passo, que você estimula o nervo vago, ou faz algumas outras coisas que melhoram a enxaqueca. Mas alguma cirurgia que você corta uma ou outra coisa, não. A enxaqueca agora a gente sabe que é uma hipersensibilidade do nervo trigêmeo. Tem um receptor que quem é enxaquecoso produz ele em excesso. E aí você fica hipersensível a isso e enxaqueca que nem bronquite, asma, rinite. É algum fator como se fosse uma alergia. Desencadeia a crise porque você tem aumento desse receptor para dor. E hoje, agora, a gente tem algumas medicações que diminuem a quantidade de receptor que o trigêmeo tem. E aí melhoram a dor. E isso também não chegou a tanto, mas existem casos de pessoas que usam os medicamentos e acabam não tendo mais dor de cabeça, que é perto da cura ou não indício de existência da doença. Então, esses remédios são importantes e são relativamente novos, mas não tem uma cirurgia específica para enxaqueca. Ô, Rogério, e pensando no 50 a mais, uma das coisas que a gente sabe que é um quadro neurológico e que precisa de ser acudido muito rapidamente, que a chance de recuperação aumenta radicalmente quando você acode rápido, são os famosos derrames, né? Que a gente... Acho que eu vou deixar você falar e não vou falar, mas digo, quais são os sinais que fazem a gente pensar que a gente deve botar alguém no carro e sair correndo para o hospital? Porque, bom, fica à vontade para falar. Foi bom você perguntar. Dia 29 agora de outubro foi o dia mundial de alerta ao AVC. Né? E é importante, porque realmente é depois dos 50 anos que a gente começa a ter infarto e acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral pode ser isquêmico, que falta sangue porque entope uma artéria, ou se a artéria rompe, você tem o hemorrágico. O mais comum é o isquêmico, e é como se fosse um infarto do miocárdio, do coração, mas acontece no cérebro. Quando acontece no cérebro, a manifestação é do problema daquela região que está sofrendo. Então, se é na área da visão, você não enxerga direito. Se é na área do movimento dos membros, você deixa de mexer, fica fraco uma parte do corpo, ou se é da sensibilidade de sentir. Então, o que mais chama atenção eu não enxergo uma parte da minha visão. Eu não sinto uma parte do meu corpo, ou eu não mexo uma parte do meu corpo. Eu não consigo falar direito, ou eu não estou entendendo o que você fala. Então, se tem alguma dessas alterações e algo agudo, é indicativo de que a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral. Aí é importante socorrer a pessoa e levá-la para o pronto-socorro. Por quê? Porque hoje em dia também a gente tem um remédio que desfaz o coágulo. Então, você tem uma janela de atendimento ao indivíduo que é de algumas horas, dependendo dos recursos que a gente pode fazer por cateterismo, de até quase um dia. Então, quanto antes você levar para o pronto-socorro e identificar se é um acidente vascular, melhor é, porque você poupa o tecido cerebral e a pessoa tem uma recuperação bem melhor, além de você diminuir o risco de mortalidade do AVC. Tempo é cérebro e vice-versa. É isso mesmo, exato. É aquele teste famoso de colocar as duas mãos, como é que é? Você propõe a pessoa para fazer isso? Não tem segredo. Você pode pedir para a pessoa fazer uma postura e tentar manter. A gente espera até 1 minuto, mas assim que a pessoa começa a ter uma diferença da queda, você percebe que tem alguma coisa. Passa a mão no braço, na perna, vê se sente igual. Pede para cantar uma música simples, parabéns para você. Se você vê que a voz ficou diferente, a pessoa não consegue falar, corre com ela para o hospital. Mas olha, com mais de 50 a gente só está falando de desgraça, né? O que acontece de bom com mais de 50, hein? Da ponto de vista neurológico, tem alguma coisa ou não? Acho que não tem, né? Tem que pensar bastante para falar, mas é assim... Experiência. Exato, você tem uma maturidade psíquica, mental, que te ajuda em muitas coisas.
Isso é importante. Não me convenceu Mas- muito, não te convenceu, Nem não? o Mas doutor tem falou dor nas com muito costas. entusiasmo, né? Desculpa, doutor. Eu não Tem vi dor um de brilho nos cabeça, olhos dor aí. dor nas costas, que é neurologia também, dor no pescoço, que dá dor de cabeça. Você vai pensando, olha, essa dor de cabeça, poxa vida, quanto tempo, né? Desde os 15 anos aí, vem me acompanhando. Enfim, mas eu acho que a gente não pode descartar a experiência, né? A experiência para Tem entender, valor. fazer boas escolhas, Tem valor. Sem para dúvida. ter um autocuidado, um autoconhecimento. Isso é muito Um bacana. pouco de vinho ajuda ou atrapalha? Tem muita Eu não controvérsia tenho- nisso, Eu não né? tenho culpa, vocês que estão fazendo as perguntas. Estou fazendo a pergunta. O vinho, em geral, atrapalha. Olha, Por quê? Em termos neurológicos, não tem um nível seguro do álcool. Tem um nível tolerável. Né? O que a gente diz é que as pessoas que bebem até uma taça de vinho 2 vezes por semana não aumenta o risco de ter doença cerebrovascular, que é o AVC, não aumenta o risco de ter demência. Mas melhorar não ou melhora, Parkinson. é conversa Mas não fiada. melhora. Tá. E o vinho piora a enxaqueca. eu tenho enxaqueca por vinho tinto. O vinho, por princípio, é o vinho. A bebida alcoólica, por princípio, é neurotóxica. Tanto que quando a gente bebe muito, o primeiro efeito que tem é uma disfunção neurológica. Você fica incoordenado, fica com a fala pastosa. Isso tudo é intoxicação, principalmente do cerebelo. Fora a ressaca, que é sentida também. dor de cabeça. Exatamente. Né? O que é bom, doutor, para ressaca? Bastante líquido, água. Você vê que eu falei a mesma coisa, Falou a né? mesma Eu aprendi coisa, com né? ele, eu aprendi com ele. Tem o ao invés de, né? Em vez de beber, faz qualquer coisa que aí melhora. Mas se você já bebeu e acorda, tem que estar hidratado. É tomar água. Muito da ressaca é porque o vinho desidrata a gente, além dele ter esse efeito vasomotor, que é o que desencadeia a enxaqueca. Agora, muito se fala também de remédio, de comida para o cérebro. Né? Quais são as comidas que são amigas do cérebro? Magnésio é isso tudo que falam dele? Não. O cimento do cérebro? Não tem nada que seja isso tudo para o cérebro. Uma dieta bem balanceada é importante e os alimentos antioxidantes. Ômega 3, vitamina E ajuda. O que é importante é você não ter falta de vitamina. Então, se falta vitamina B12, por exemplo, se falta magnésio, se falta vitamina D, aí você pode piorar a memória e a função cerebral. Mas se você tem uma dieta adequada, não vai ter falta de vitamina, não tem nenhuma vitamina ou oligoelemento que em excesso vai melhorar alguma coisa. Não tem nenhum espinafre aí para o cérebro, né? Não. Porque a gente... É difícil ter essa alimentação equilibrada, regrada, planejada, né? Mas eu acho que a vitamina é uma coisa que precisa de um tempo comendo mal para você ter déficit da vitamina. Também, A vitamina é uma coisa ou que tem uma doença que você precisa de que poucas atrapalha a quantidades. absorção dela. Uma que realmente a gente tem frequentemente é a vitamina D, porque as pessoas tomam menos sol. As pessoas se expõem menos ao sol, então muita gente tem que repor a vitamina D. Mas as outras, se você comer uma salada, comer bem uma fruta, se alimentar bem, especialmente com cores, com verduras frescas, você, em Aqui geral, no Brasil tá a gente tem recebendo uma bem. dieta razoável, né, em termos de vitamina. Mas País de mais frutas, tropical. 5 porções de frutas por dia, dá para comer? É muito. Mas não dá, não, muito 5 não açúcar, dá. É muito Não, açúcar. você precisa de 2. Duas. Mas se tiver... É que mais Mas, do por que exemplo, isso... imagina um país onde tem um inverno muito forte, que você não tem verdura fresca metade do ano. Quer dizer, aqui a gente tem um privilégio que a gente sempre tem uma fruta da estação, sempre tem uma verdura e tal, e que isso faz com que não fique tão caro também, que Aqui você dá consiga para ter... comer colorido, né? Que é o que eles falam, que aí tem bastante a variância dos alimentos. Então, o que fica claro de toda a nossa conversa aqui é que não existe aquela pílula dourada que vai deixar o seu cérebro brilhando de bom. Existe um cuidado que vai dia após dia, né, doutor? Não tem milagre.
Você, eu vou tomar esse comprimido aqui e as coisas vão ficar boas. Tem que ter um esforço, tem que ter um comportamento das pessoas adequado e é de se cuidar. Parece simples, a gente não faz, né? Porque a gente quer comer fritura, tudo que é ruim a gente quer comer. Imagina, ou fazer, quer beber. Tão direitinho. Arroz, feijão, pastel, que é a minha esposa que não ouça isso. A gente come no lugar que tem um pastelzinho de queijo todo dia. Todos os dias come uns pastelzinhos de queijo. Ninguém vai ser saudável assim, né? Isso dentro do hospital. É que é difícil, porque a gente foi mas feito... aquele restaurante ali eu já fui, é maravilhoso. A gente foi feito para absorver a energia, porque a gente descende das pessoas que passavam fome, não tinha alimento tanto. O sabor está na gordura. Porque é quando tem mais energia, 8 calorias por grama. Então, você foi feito para gostar de gordura, açúcar e acumular. É por isso que é tão difícil. E hoje também tem uma discussão muito legal sobre a não separação que existe entre a saúde mental e a saúde do corpo. E se a gente fala de um órgão tão importante como o cérebro, falar de saúde mental também é analisar um pouco esses impactos que uma coisa tem na outra, né? Os dois lados têm pontos de contato, né, doutor? Sem dúvida. Tem um estudo de 2 economistas que eles ligam para todas as pessoas, a população toda de 2 ou 3 cidades no norte dos Estados Unidos. E eles perguntam para as pessoas se elas estão mais ou menos felizes. E aí veem se elas estão ganhando mais ou ganhando menos e como que está a saúde delas. E é a melhor definição de felicidade que a gente tem. O que acontece? Quando você ganha muito dinheiro, você fica feliz por 1 ano. Quando você perde muito dinheiro, você fica infeliz por 1 ano. Depois você muda de casa, vai para uma casa menor, todo mundo do seu bairro ganha mais ou menos o que você ganha, a tristeza de ter perdido o seu status acaba passando. Quando você fica doente, você fica infeliz por 2 a 3 anos. Ou até melhorar a doença, e aí também você passa. Se você tem alguma coisa tipo, perdi a visão de um olho, tudo, em média 3 a 4 anos. E se você se separa, você fica infeliz. Fica feliz? Não. Você fica infeliz em média de 5 a 7 anos. Então, o que a gente faz? A gente sai de casa, deixa a família, vai trabalhar para conseguir dinheiro, porque acha que é o dinheiro que traz a felicidade. Aí a gente trabalha muito e não se cuida, porque está trabalhando muito. E aí você não cuida da sua saúde, porque você está trabalhando muito. Então você vai atrás de buscar o dinheiro pensando que é isso que te traz a felicidade e o bem-estar. Mas, na verdade, você está se afastando da sua família e está deixando de se cuidar, que é o que verdadeiramente te deixa feliz. Então, eles chamam a atenção para isso, para a gente poder saber medir o quanto que a gente está se sacrificando e abandonando as coisas importantes de verdade na vida. Exatamente. É isso que a gente teria que aprender. E a neurologia, ela também tem outras grandes interrogações, até para avaliar diagnósticos de problemas neurológicos, como a ELA, por exemplo, né? Tipos de esclerose que aparecem de algo que não tem tanta explicação, doutor? Ainda é do nada, porque a gente não sabe quais são os fatores. A gente está engatinhando nisso, tem algumas características de algumas doenças que são autoimunes, que a gente produz um anticorpo contra isso, mas tem outras que o neurônio começa a envelhecer precocemente e a gente ainda não sabe por quê. Deve ser muito triste para o médico dar diagnósticos difíceis, né? Esses que ainda tem mais dúvida. Perguntas do que respostas com relação a eles. Mas a neurologia em si passou já por períodos muito piores, né? Tanto que entre os médicos, o que falam é que o neurologista acerta o diagnóstico, mas não tem tratamento.
Mas agora as coisas estão mudando. Estão aparecendo outras oportunidades de tratamento que são importantes. Interessante. O neurologista acerta, mas só vai até ali. Exato. Não, algumas vezes você acertar o diagnóstico não é suficiente, né? Exato. Olhar a banda passar, não adianta também. E a outra coisa em neurologia é que os medicamentos são muito difíceis de se encontrar, as soluções terapêuticas. Em média, uma molécula nova para um tratamento neurológico, ela demora 10 anos para ser descoberta e ela custa 5 vezes mais que a média dos tratamentos para as outras doenças. Os remédios mais caros do mundo estão muitos na área neurológica. Na área da neurologia, por causa disso. Quanto é? Nós estamos falando de um remédio de quanto? O remédio para Alzheimer, custa por volta de $4.000, que seria R$25 mil por mês, para você usar a vida toda. Então, imagina não tem um sistema de saúde no mundo que consiga absorver bancar esse tipo de tratamento. Mas isso é também porque é novo, né? Conforme foram desenvolvendo, aí você consegue baratear. Ele custava 7 mil, caiu para 3.500. Geralmente os remédios novos custam muito mais caro e eles vão se popularizando, vai baixando o custo. Tem um tempo, né, que o investidor quer ter o retorno do investimento dele. Mas é uma curva que quanto mais a pesquisa avança, mais esse avanço da pesquisa empurra o preço para baixo, né? Estou dizendo, na difusão do medicamento. Sim, porque o jeito que você usa para descobrir um tratamento, você depois, se ele for inovador, você usa para outras coisas também. Por exemplo, a vacina que a gente desenvolveu agora para a Covid, que usa um vetor, era um modelo que as pesquisas não usavam muito, porque a gente não tinha certeza de quão segura ela era. Agora a gente sabe que é seguro, porque usou em milhões de pessoas. Houveram complicações? Sim, mas num número muito, muito pequeno. Então agora dá para usar para tratamento gênico, por exemplo. Você colocar um DNA dentro desse vírus, vetor, e usar para tratamento genético neurológico, que é o que estão fazendo agora para as doenças neuromusculares, que é parecido com a esclerose lateral amiotrófica. Então, abriu-se também uma avenida de tratamento nisso tudo. A velocidade com que a tecnologia, seja na área médica, seja em qualquer área, acontece, porque uma coisa vai apoiando a outra. Então, a velocidade com que as mudanças vêm, elas vêm cada vez mais rápido. É um negócio impressionante, né? Verdade. Talvez uma coisa boa para quem tem 50 anos agora, ou um pouco mais, mas não muito mais, é que vão aparecer uma série de opções terapêuticas nos próximos poucos anos. Poucos anos são 5, máximo 10 anos para tratar. Então, quando for surgir uma doença neurodegenerativa, que é por volta dos 60, provavelmente quem tem 50 agora vai poder fazer uso. Então, na prática, o indivíduo com 50 não tem nada que ele possa fazer muito diferente para não ter uma doença cerebral, a não ser fazer esporte, se alimentar bem e procurar também ter uma saúde mental e uma atividade que lhe dê prazer para equilibrar o seu cérebro e o seu corpo. Isso mesmo. Mas quanto que você acha que fazer isso diminui a incidência de Alzheimer? Alzheimer e Parkinson junto. Quanto eu acho? 25%? 40%. 40%. Isso é muito, Isso né? é muito legal, porque os países desenvolvidos que fizeram leis para diminuir o sal da comida, não deixar a criança comer muito carboidrato, etc., eles conseguiram diminuir em 40% a incidência já. E coisas simples, assim, algumas cidades aprovaram aqui em São Paulo, por exemplo, teve essa discussão, tirar o saleiro da mesa, né? Por exemplo, Sim. tirar o saleiro dos restaurantes, né? Se você pediu, o garçom traz o sal. São Paulo tem uma lei que tem que ter uma dieta sem sal na comida.
E isso vai fazer diferença. Porque, restaurante é obrigado a faz fazer sentido. Se a gente está falando do cérebro, para cuidar melhor do cérebro, a gente tem que ter pensamentos melhores também, né? Sim. E para ter pensamentos melhores, tem que ter um tanto de coisa acontecendo, né? E a gente tem que proporcionar tudo isso, né? Mas você vê que a gente está falando de alta tecnologia, de remédios novos, neurológicos, e no fim das coisas é mente sana e corpore são. É isso mesmo. É corpo sadio, mente sadia no corpo sadio. Cuca legal. A gente é uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Cuca legal, cuca boa, pensamentos bons, boas amizades. Cuca é uma palavra de quem tem 60. Cuca legal é o nome de uma novela, né? Novela da Sete, Já antiga. passou Eu não assisti, Eu ganhei devo o dizer LP que eu não da novela conheço. Cuca Legal. Eu passava, acho que era 6. Nossa, eu ganhei o LP tão legal, lembro disso. Tinha uma vê que música o do cara- Azambuja. ele Cuca tá mais- Legal passou naquele canal de reprise já há muito tempo. Esses caras estão mais para 60 que para 50. Eu tô fora dessa conversa aqui mesmo. Eu fiz 60 anos. Fez 60. E como Esse é aí que é é? corajoso. Ele tem 60 anos, tem um filhinho de 2. O Romeuzinho, o máximo Romeuzinho. Isso é muito legal, rejuvenesce. Então você inaugura agora mais uma etapa do nosso 50 mais. Pai aos 60. Olha só. Podemos caminhar aqui para o fim do nosso episódio com uma dica de ouro para quem enfrenta Se essa jornada quiser, de pai. Rejuvenesce. 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 Porque você tem que sair correndo atrás dele. Você tem que. correr, carregar, brincar. É. É muito, E é tudo muito igual. legal, né? É muito. E você, muito como neurologista, a olhar o desenvolvimento do cérebro de uma criança, eu sei que você teve essa oportunidade várias vezes. Quantos filhos você tem? 6. 6. Então eu sabia, mas eu Por isso que queria tá você saudável. falasse. Correu atrás de muito correu filho. de muita criança. Mas enxergar o cérebro Não, mas se eu não corri desenvolvendo muito é uma atrás coisa... dos primeiros, porque na profissão você acaba não dedicando tanto tempo. É aquela história de você sair para trabalhar e esquece o que é importante na vida. Agora eu tenho mais tempo, eu curto mais os filhos. Mas aí deve ser interessante você ver cada degrau do desenvolvimento do cérebro. Isso é uma coisa interessantíssima. Né? O Fernando também está com uma filhota legal. pequenininha, que é o máximo, a Nicole. É, muito bacana. Ela tem 6. Mas, por exemplo, eu conseguia fazer coisas com os outros, tipo carregar, colo gigante. Eu peguei uma torção nas costas que é impressionante. É verdade, Mas isso não dá, acontece. assim, Isso é colocar. Não dá mais. Colo gigante já não dá mais. É isso mesmo. É, Você corre esse risco de ter que ir para o pronto-socorro. E eu fui, no caso, eu fui. Trava a coluna. Trava a Travou coluna, tudo. trava. Mas essa vitalidade que uma criança impõe é muito Ela interessante, te obriga né? a se mexer, né? Mas não, você está no mar, fala, pai, me joga. Me joga. Mas como eu te jogo? Vou jogar para cima, não tenho braço para isso mais. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Caríssimo, foi um grande prazer ter você aqui. Foi um prazer e uma Ótimo, honra. muito E bacana. eu acho que Não vai, sei se eu, eu eu vou tenho ajudar, hein? certeza que vai ter uma repercussão muito boa, porque assim, as coisas que você falou é o que a gente quer saber. Né? Assim, é muito difícil legal. para o cara de 50 enxergar o envelhecimento e como lidar com isso. E a gente, como você disse, a gente deu uma volta no mundo e retornou ali para algo que está na mão está na possibilidade de todo mundo, e a gente fica procurando a resposta, né, em várias outras pontas soltas, e quando na A verdade gente fica esperando um milagre, uma coisa rápida. Mas não é a mudança de hábito mesmo, de comportamento. Muito bom, muito obrigado, Valeu. Rogério, pela eu sua que agradeço, disponibilidade. eu que agradeço. As pessoas certamente vão se divertir muito com esse episódio. valeu, Bora lá? valeu.